Bem-vindos a todos a esta sessão sobre a agricultura inclusiva positiva através de abordagens integradas na paisagem e o papel do governo. Esta série de seminários é organizada conjuntamente pela FAO e pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão. Chamo-me Christine de Velho, sou especialista no uso integrado do solo com a equipe do Red Plus na divisão florestal da FAO e serei a vossa moderadora durante as próximas hora e meia, onde quer que estejam, com o café da manhã ou o chá da tarde. Estamos muito contentes por vos ter aqui. Antes de começarmos, algumas questões práticas. Vejam, o webinar será gravado para ser divulgado. O webinar tem interpretação simultânea em inglês, espanhol e francês através da plataforma do Zoom. Pode escolher a sua língua na barra inferior do ecrã através do ícone do globo. Para mim, o globo diz interpretação. Para economizar a largura de banda, gostaria de pedir a todos os participantes, exceto os palestrantes, quando estiverem a falar, para desativar os vídeos e silenciar o microfone. E se houver algum problema ou precisarem de esclarecimento depois da intervenção dos oradores, por favor, escrevam na caixa de bate-papo embaixo à direita e nós responderemos às perguntas urgentes depois de cada apresentação. Abriremos para perguntas e numa sessão depois das apresentações do país, e quaisquer questões que tenham, por favor, escrevam-nas, que não sejam perguntas de esclarecimento, escrevam na caixa de perguntas e respostas. Há duas caixas diferentes agora para iniciar a sessão. Tenho o prazer de convidar os nossos anfitriões, Takashi Yamazaki, do Ministério da Agricultura, Floresta e Pescas do Japão, e Mette Wilkie, diretora da Divisão Florestal da FAO, para vos darem as boas-vindas. Takashi, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada, Cristina, pela sua gentil apresentação. Caros colegas, representantes governamentais, distintos convidados, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Takashi Yamazaki, diretor do Escritório Internacional de Cooperação Florestal da Agência do Japão, do Ministério. Em primeiro lugar, é uma grande honra proferir algumas palavras aqui hoje. Gostaria de expressar a minha sincera gratidão à FAO e a todas as pessoas envolvidas na preparação destes webinars. Embora a base das leis florestais esteja crescendo, a área florestal mundial continua a diminuir, conforme foi anunciado na avaliação do ano passado da FAO sobre os recursos florestais globais. Foi apontado que a causa do desmatamento, a principal, é a conversão das florestas para outros usos do solo. Durante mais do que uma década, o governo japonês tem feito tantos esforços para melhorar a subsistência das vidas dos agricultores que vivem perto das florestas, para combater o desmatamento. E no último, o Japão tem um projeto realizado pela JICA que levou avante diversas questões e além disso, o Japão empreendeu esforços para melhorar os sistemas alimentares no setor agrícola. Este ano, o Ministério formulou uma nova estratégia do sistema alimentar. Esta estratégia para sistemas alimentares sustentáveis afirma claramente que é necessária uma fonte sustentável para a importação de materiais até 2030. Também afirma que a promoção da conservação da floresta, que apoia a produção de alimentos com base na subsistência, aumenta a resiliência da terra por meio da gestão apropriada. Conforme a depredação é observada em várias áreas, e é crucial que haja uma coordenação entre o setor florestal e o setor agrícola. Além disso, o desmatamento intenso e é necessário desenvolver uma mudança de vida. Acreditamos que é essencial enfatizar os produtores e os produtos
e levar a cooperar estreitamente entre os países produtores e os consumidores, uma vez que a situação da produção agrícola e o seu impacto sobre o desmatamento variam de país para país. É importante partilhar a experiência e os conhecimentos mutuamente para implementar medidas eficazes a partir deste ponto de vista. Esperamos muito nas apresentações de hoje dos vários participantes que enfrentam diversas situações. Para encerrar, gostaria de agradecer de novo a todos vós pela vossa participação. Espero sinceramente que as apresentações e discussões no seminário sejam profícuas e ajudem a resolver os problemas no vosso trabalho. Muito obrigada pela vossa atenção. Passo a palavra, Cristine. Takashi, muito obrigada pela sua recepção tão calorosa. Passa a palavra a Mette. Muito obrigada. E é um grande prazer também dar as boas-vindas a todos, em nome da FAO, a este webinar sobre as abordagens inclusivas na paisagem e o papel do governo. Como já ouviram, é organizado conjuntamente pela FAO e pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão. E estamos muito gratos pela colaboração e apoio para fazer com que isto aconteça. Um agradecimento e boas-vindas aos palestrantes e comentaristas e ao moderador pela vontade de partilhar as suas experiências, tempo e perspectivas. Esta sessão é a primeira de 3 de uma série de webinars que examina as abordagens e ferramentas para as cadeias de valor das commodities, para as florestas e para evitar o desmatamento. E encorajo-vos a se inscreverem para os próximos seminários nos processos de due diligence, que será no dia 22 de setembro, e sobre a oportunidade de financiamento do clima para fomentar uma agricultura positiva para as florestas, que será em outubro de 2020. Os links estão na caixa de bate-papo. Para dizer que o mundo está a enfrentar vários enormes desafios. 2 deles estão muito interligados. Devemos alimentar uma população crescente de quase 10 milhões de pessoas até 2050. Para tal, precisamos de produzir mais alimentos do que em 2010. Também sabemos que precisamos manter o aquecimento abaixo dos 2 graus. Para responder a este duplo desafio, temos que mudar os nossos padrões de consumo e temos também de encontrar maneiras de aumentar a produção dos alimentos, mas reduzir as emissões de efeito estufa dos nossos sistemas alimentares em 2/3. Isto significa intensificar a produção de maneira sustentável e evitar a compressão de mais florestas e pastagens. O tópico deste webinar e de toda a série é, portanto, extremamente oportuno. Na última década, viram uma variedade de promessas por parte de organizações governamentais, do setor privado, dos governos, para reduzir o desmatamento e limitar o impacto na produção de commodities sobre as florestas. Por exemplo, o compromisso dos fóruns dos bens de consumo, o desmatamento líquido zero. Queremos eliminar o desmatamento da produção de commodities agrícolas até 2020. Apesar deste alto nível de compromissos e promessas, e algum progresso em algumas regiões na redução da taxa de perda de florestas, como acabamos de ouvir da avaliação de recursos florestais publicada o ano passado, mostra que o desmatamento continua a uma taxa alarmante de 10 milhões de hectares por ano, é o dobro da superfície de Costa Rica. E um estudo recente demonstra que as metas para alcançar estas cadeias de commodities, mas nem todos os dados são desanimadores. Há vários países que demonstraram que conseguiram ou estão a progredir para na redução do desmatamento e das emissões de carbono, e garantindo que as produções de commodities, de alimentos para o consumo nacional ou exportação, estão a ser mantidos.
Vão haver mais exemplos ainda hoje, mas também está claro que muito mais precisa de ser feito. Isto levou a uma nova onda de compromissos, mas também de oportunidades. O secretário-geral das Nações Unidas apelou para um esforço concertado para virar esta maré, inverter esta maré do desmatamento e pediu à FAO e à PNUD para liderar este processo. Os países consumidores, como os Estados Unidos e o Reino Unido, e até mesmo países da União Europeia, estão a trabalhar progressivamente rumo ao desenvolvimento de legislação para reduzir o desmatamento ligado à importação de produtos agrícolas e outras commodities. E temos duas oportunidades que estão a chegar. Temos a Cimeira do Sistema Alimentar no fim deste mês, a 23 de setembro, e temos o diálogo sobre a agricultura florestal e comércio de commodities, liderado pela presidência do Triplo C do COP26, que esperamos reconhecerão a floresta como importante e soluções chaves para os desafios com que nos deparamos para evitar a perda de biodiversidade. E há soluções. Podemos reduzir o desmatamento, garantindo a produção de commodities sustentáveis, mas apenas se reimaginarmos business as usual e se unirmos os nossos esforços em todos os setores e escalas. No seminário de hoje veremos o que pode e o que precisa ser feito e por todos os grupos. Chamaremos a atenção para o papel do governo e ouviremos várias experiências de diferentes países. Esperamos que este seminário e o resto da série deixe a cada um de vocês uma espécie de pensamento positivo. Nós encorajamos a fazer o melhor uso da partilha do conhecimento através de participação ativa nos diálogos que levam à cimeira dos sistemas alimentares, mas especialmente no desenvolvimento de planos de ação nacionais para implementar as recomendações provenientes dessa cimeira. Pessoalmente, estou muito à expectativa de ouvir as perspectivas que sairão desta série de seminários e desejo-vos uma discussão muito enriquecedora. Muito obrigada por essas observações. Agora, todos veem nos vossos ecrãs a visão geral da nossa sessão de hoje. Para começar, vamos começar com uma sessão de introdução para dar o background e os objetivos do webinar. A primeira palestrante é a Astrid Agostini, que é a coordenadora do REDD Plus e do Cluster de Monitoramento Florestal na FAO. Vai dar uma visão geral da agricultura florestal inclusiva positiva por meio de abordagens de paisagem e agora especialmente no papel dos governos. Depois dela vão falar os oradores de México, Côte d'Ivoire e Brasil para partilhar as suas experiências e lições para projetar e implementar estas abordagens integradas e para alinhar a política agrícola com a conservação da floresta e a gestão sustentável. Posteriormente, Pascal Manzon, gerente no PNUD, e vai falar também Eduardo Davy, e da coligação e do Instituto de Recursos Fitogenéticos, vão falar, dar as suas observações. Então vamos começar. Então, Astrid, por favor, toma a palavra. Muito obrigada, Kristen, e obrigada a todos os oradores por terem dado um contexto a este webinar num modo muito abrangente. Em primeiro lugar, já temos o cenário em termos de dois grandes desafios que enfrentamos globalmente. Temos esta emergência planetária quádrupla, com desafios interligados, mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a saúde e a segurança alimentar. E esta necessidade de realmente aumentar a produção para alimentar um número crescente de pessoas até 2050 e a demanda que esperamos, claro que por sua vez, nos traz grandes pressões que são colocadas sobre os recursos da terra. Em termos das pressões gerais, vemos que realmente
a grande necessidade de aumentar a produção é uma forte demanda de recursos e sabemos que os recursos da terra são finitos e visto que podemos pôr medidas em lugar que abordaremos neste webinar, haverá uma grande pressão para aumentar a expansão da terra agrícola. Isto significa uma pressão nos recursos florestais. O que significa... Se virmos o contexto geral, já ouvimos falar deste enquadramento geral hoje, mas é claro que as pressões são muito altas. Temos taxas alarmantes de desmatamento que ainda hoje estão em curso e, não obstante os compromissos que foram já feitos há muito tempo por muitas partes interessadas. As pressões existem e sabemos que a agricultura tem um papel fundamental. Sabemos que mais de 70% do desmatamento tropical, o grande impulsionador é a agricultura. E a agricultura de pequena escala e subsistência e comercial. A situação é diferente em diferentes regiões e precisamos de respostas. E vamos ouvir o que têm a dizer os oradores, mas a agricultura comercial tem um papel particularmente forte no desmatamento e dentro disso há uma série de commodities que têm um papel importante nesta questão relacionado com algumas commodities como óleo de palma, soja e produtos agropecuários e também cacau, café e milho. Se olharmos para uma abordagem destes fatores e vermos este desafio significativo com que ainda nos deparamos, vemos um impulso global que está a aumentar e que realmente é transversal. E já ouvimos falar de alguns dos compromissos de inverter a maré de desmatamento. Se virmos aqui a linha do tempo dos compromissos que crescem ao longo do tempo, é claro que um ponto de entrada foi a definição do REDD+ de 2007, 2008, que é um reconhecimento intergovernamental da importância de travar o desmatamento no âmbito das alterações climáticas, no âmbito do programa REDD+. Também vemos aqui que há uma continuidade de tempo até hoje, uma variedade de diferentes tipos de compromissos e iniciativas novas. Algumas destas são internacionais, de país para país. Outras têm compromissos do setor privado, iniciativas da sociedade civil, iniciativas no âmbito da ONU e, claro, sabemos que ainda não chegamos, tínhamos as metas de 2020, também para a declaração do Ano das Florestas e que ainda não cumprimos estas metas de 2020. Temos que reconhecer que há muito ainda a fazer, embora estejamos já a fazer muito. Temos grandes oportunidades e o foco este ano vai chegar na cimeira dos sistemas alimentares e vamos ouvir falar também da função específica, como podemos entrar nisto e nos diálogos que vão levar à COP26, de modo a que a agenda alimentar e climática seja abordado nas reuniões deste ano. Simultaneamente, visto que muitos compromissos são voluntários, há também um impulso crescente para uma abordagem regulatória, estruturas regulatórias, que vêm também de países importadores. Estes são compromissos globais, mas a nível local são os governos que têm um papel fundamental a desempenhar e vemos exemplos disto. Um exemplo foi a moratória da soja no Brasil, que foi uma iniciativa de múltiplas partes, com forte liderança governamental, que apelava às empresas a evitar a compra dos produtores de solo que usavam terras que foram desmatadas depois de 2006. E isto, em muitos anos, levou a uma redução significativa nas taxas de conversão de desmatamento. E um elemento-chave foi uma forte parceria com as associações de indústrias de óleo vegetal e exportadores de cereais. Uma parceria muito forte também na Indonésia, para usar outro exemplo. Vimos exemplos muito importantes da moratória das torfeiras, que começou em 2000, 2011 e reduziu ou deixou de emitir licenças para... e que contribuiu para um declínio do desmatamento. Este tipo de moratória não pode estar por si própria. É claro que há um grande buy-in e as parcerias são fortes
e são importantes para evitar qualquer forma de deslocamento e, portanto, devem fazer parte do curso numa estratégia mais ampla. Outro exemplo é no Côte d'Ivoire, em Gana, onde os países se reuniram com os principais produtores de cacau para procurar uma solução abrangente para o cacau e iniciativas florestais, olhando para como melhorar a governação e por meio de uma série de medidas para reduzir a pressão. Quando temos uma visão mais ampla, sabemos que podemos partir do que já existe em muitos países. Os países Red Plus têm já estratégias e planos de ação que reconhecem o papel central da agricultura. É muito proeminente. É claro que este tipo de ação que precisa de ser feita está destacada nessas estratégias e focaliza-se em soluções específicas locais, mas há uma série de fatores comuns que se focalizam, por exemplo, em produção integrada, em necessidade de um ambiente apropriado, mas também a suporte técnico e financeiro para ser capaz de dar um impulso à mudança. E o que é fulcral para as estratégias do Red Plus é realmente focalizar no planejamento e abordagens integradas nas paisagens. Na agricultura e no mundo da florestal diferem ligeiramente do lado da agricultura e do lado das florestas. Há muito foco nas abordagens jurisdicionais e existem algumas diferenças dependendo de quanto se focalizam nas fronteiras administrativas, mas também temos que alinhar a linguagem, isso também é um desafio. À medida que avançamos para saber como realmente perceber estas abordagens integradas na paisagem, temos também que ver, em primeiro lugar, que reconhecer que o objetivo de o fazer é porque precisamos de responder a várias necessidades e fazer compensações de trade-offs na paisagem. Os recursos são finitos, há diversos atores na própria paisagem, extremamente, há também recursos, e o que precisamos fazer é temos que ter as quatro diferentes áreas que precisam de se unir. Uma é a promoção da produtividade agrícola para tentar obter mais dos recursos limitados e assim reduzir a pressão para expandir os terrenos para obter a mesma produção. Por si só não é suficiente, porque a lucratividade da produção pode impulsionar uma maior expansão, portanto temos que ligar com uma forte proteção das florestas naturais, e isto tem a ver também com a monitorização, mas também com a implementação. Infelizmente, nós estamos a lidar com um ambiente global onde temos paisagens intocadas, mas muitas vezes temos paisagens que têm fortes desafios de degradação. Temos que nos concentrar na restauração. Temos, é claro, a década, que é um grande impulso neste sentido, porque temos que restaurar estas paisagens e melhorar os serviços do ecossistema para a agricultura e a floresta e as árvores. E tudo isto porque temos vidas que dependem dos recursos da paisagem. É fundamental que tenhamos abordagens inclusivas que reconheçam o papel e deem voz aos povos indígenas e às comunidades locais e que vejam as mulheres e os jovens e reflitam as suas necessidades a esse respeito. O que significa na prática? Quais são alguns dos blocos de construção que precisamos de implementar? Bem, primeiro temos que ter uma agenda comum que reúna o grupo composto por todas as partes. Temos que reconhecer as diferentes necessidades e demandas e temos que chegar a um lugar onde todos estes possam ser conciliados. Para chegar lá, temos também que implementar o caminho e ter um apoio técnico neutro e desenvolvimento de capacidades de forma a que as partes desempenhem um papel crucial, garantindo a implementação que seja apropriada para todas as partes e siga as boas práticas locais e internacionais. Um elemento fundamental subjacente ao desenvolvimento é o planejamento integrando, reconhecendo estas necessidades diferentes e criando uma base comum
e transparente, de fim a sermos capazes de gerir todas estas necessidades. A monitorização compartilhada é fundamental dos sistemas de informação para planejar e planear e monitorar para o futuro. Sabemos que nada acontece sem financiamentos e precisamos ter financiamentos para uma paisagem livre de desmatamento. Então, tudo isto reconhece que temos partes interessadas que têm um papel fulcral, mas qual é o papel do governo? Nós pensamos que aqui nos países produtores é proeminente e precisamos de concentrar-nos nele. E para começar com o elemento central, que é o ambiente propício à aplicação da legalidade. Precisamos desta política coerente num quadro legal. Precisamos ter a certeza que temos coerência nas estratégias setoriais, mas também entre o nível nacional e local e os níveis subnacionais em termos de políticas e planos e o que eles esperam alcançar. E precisamos de garantir que todas as estruturas fiscais e de incentivos sejam coerentes também com esta ação, porque temos muito a fazer nas paisagens e existem autoridades que têm um papel fundamental a desempenhar, dependendo da função que têm que desempenhar. É importante que tenham as capacidades para serem capazes de focalizar, implementar e cumprir este mandato. Sabemos que muito do desmatamento que vemos é, na realidade, ilegal e é a parte fulcral para o cumprimento da legalidade é que já percorreu um grande caminho na redução da pressão sobre as florestas e aqui as autoridades governamentais, através de vários sistemas, têm um papel fundamental a desempenhar. Esse diálogo de múltiplas partes tem que envolver todos, mas o governo tem que ter um papel facilitador e trazer, especialmente quando se trata de limites administrativos, juntar as partes numa agenda comum. E o governo tem um papel fundamental também quando se trata de melhorar a propriedade e os seus direitos. Sabemos que a posse é essencial para poder ser um incentivo, por um lado, para certificar que os direitos de posse são importantes para não incentivar mais desmatamento e, em segundo lugar, também a garantia no tempo para ser um incentivo para investimento a longo prazo em modelos de produção sustentáveis que precisam de tempo e muitos modelos de produção integrada e também tempo de transição e perspectiva a longo prazo para se tornarem lucrativos. Se virmos outro aspecto, o grande papel para os governos é a garantia de dados transparentes e estruturas de monitorização. E sabemos que, claro, os dados transparentes e acessíveis são fundamentais para sermos capazes de ter um entendimento comum e uma chave para ter uma fonte de dados acessível para tomar decisões, mas também para acompanhar o progresso e para ter uma agenda comum, diferente, em conjunto, e disponibilizar os dados, não só os dados brutos, mas também precisamos de melhorar os sistemas. Por um lado, ter dados bons, mas também disponibilizá-los por meio de sistemas de monitorização, não só florestais, mas também integrados, que são a base para as políticas e outras decisões de investimento. Um exemplo é, por exemplo, o Equador, que adotou a ferramenta CEPALA, não apenas para melhorar a qualidade dos dados para a floresta e a agricultura, mas também com isto o governo tem um geoportal que é administrado pelo Ministério, mas está disponível para todas as partes interessadas e podem aceder à informação. E podemos ter um entendimento partilhado e ter as partes podem desempenhar um papel na sua promoção e garantir a transparência. Vemos um papel fulcral para os governos no reforço da capacidade dos vários atores que têm que desempenhar o seu papel na implementação da agenda positiva para as florestas. E aqui um dos elementos principais são os serviços de assessoria técnica, de extensão, e precisamos para ter mensagens corretas, boas práticas.
E também para estarmos seguras que estas menções são coerentes em toda a linha. Temos a consultoria floral que devem conduzir às mesmas mensagens para o terreno e para os sistemas integrados em apoio a esta visão conjunta. Também temos que estar seguros que a agenda da pesquisa, da investigação, seja dirigida não apenas como melhorias da produtividade, mas também dos sistemas integrados e que crie o tipo de bens públicos que estão disponíveis para fazer esta mudança. E, por fim, mas não em último lugar, temos o papel fundamental dos governos com os incentivos, garantir mercados para os produtos agrícolas e também o uso dos subsídios, que é parte legal dos governos, para poder fazer o melhor uso disso, para garantir e dar uma forte contribuição para o valor agregado real no país. É fundamental que também considere o valor do capital natural no país e os recursos florestais como um capital-chave que também fornece serviços ecossistêmicos. E temos que focar, por um lado, em reduzir os incentivos negativos, mas também, simultaneamente, ter a criação de incentivos positivos que impulsione tudo aquilo que estamos a ver, a agricultura, nos diferentes lugares, e também falámos das medidas de exclusão dos mercados e o facto de internacional estas abordagens regulatórias terem que limitar os desmatamentos, e por isso temos as oportunidades. É importante para os governos dos países produtores de se envolverem nestas iniciativas internacionais para terem em consideração as capacidades, mas também as restrições dos países florestais, para que seja um instrumento para levar avante o desempenho e reduzir o desmatamento e não só fazer um deslocamento do mercado de um fornecedor para outro. Os padrões de sustentabilidade já existem e os governos devem adotar e promover os padrões existentes que sejam apropriados para um país. E temos a importância do investimento público direto e, de novo, é importante ser coerente para garantir que o investimento que é feito em outros setores, especialmente na agricultura e nas florestas, se integre com o investimento público que vai para a investigação, seja em investigação em infraestruturas ou outras, mas que sejam feitos conduzindo à conversão e que não levam ao desmantelamento. Vamos ouvir muitos mais exemplos dos nossos oradores, que vão ser muito interessantes, e eu só queria concluir dizendo que estamos a preparar um artigo técnico sobre este tema e, de facto, vamos ouvir com atenção neste webinar para poder refletir algumas dos pontos de vista adicionais que vão chegar. E estamos, de facto, muito ansiosos e expectantes para ouvir as discussões e para trabalhar com todos vós para tornar esta realidade, que possamos avançar para uma agenda agrícola positiva para as florestas. Muito obrigada, Astrid, por este cenário tão detalhado que nos mostra porque precisamos de uma agricultura positiva, a importância das abordagens da paisagem e o papel fulcral dos governos para alcançar resultados na redução do desmatamento, desenvolvimento sustentável, mitigação e adaptação climática. E para garantir meios de subsistência e segurança alimentar. Agora vamos ver as experiências dos países e cada apresentação vai ser seguida pela oportunidade de esclarecimentos. Temos pouco tempo, mas de qualquer das formas, no fim, vamos ter tempo para perguntas e respostas. Portanto, escreva as perguntas na caixa de perguntas e respostas e, se não tivermos tempo para responder a todas as perguntas, tentaremos responder por e-mail ou abordaremos as perguntas numa nota do resumo do webinar. Agora passamos ao nosso primeiro orador. É para mim uma grande honra apresentar Verónica Reynoso Lamora, que é diretora da Pesquisa e Transferência Tecnológica do Ministério da Agricultura. Por favor, tome a palavra. Muito obrigada, Kristen. Vou começar a partilhar o meu ecrã.
Podem ver o meu ecrã? Só para ter a certeza. Sim, sim, vemos. Perfeito. Muito obrigada pelas calorosas boas-vindas, Cristina, em nome do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Quero agradecer pela oportunidade de participar nesta série de seminários, de webinars, como já foi dito. Em 2015, a população mundial de 2050 vai crescer de 10 bilhões e 10 mil milhões e neste cenário de aumento da população é importante notar que atualmente no México 11% do território é usado para atividades agrícolas e 62% é coberto por vegetação natural, 32% são floresta e floresta pluvial. Por outro lado, o México está entre os países estrangeiros mais vulneráveis às mudanças climáticas, o que aumenta os desafios para a produção de alimentos. Neste contexto, o governo mexicano dirigiu os seus esforços para alcançar a segurança alimentar e a autossuficiência, com base no apoio a pequenos e médios produtores e na implementação de práticas agrícolas sustentáveis com o objetivo de conservar os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos fundamentais para a produtividade agrícola. Falando sobre os esforços das últimas décadas para implementar as políticas agrícolas positivas e inclusivas, foi materializado por meio de acordos com a autoridade ambiental, no sentido de prevenir os incêndios florestais associados à agricultura e promover o desenvolvimento territorial das áreas florestais com atividades agrícolas. Estas políticas foram reforçadas com a adoção de instrumentos ambientais, como a estratégia REDD+, e os compromissos adquiridos pelo setor agrícola durante a COP13 sobre a integração da biodiversidade e diversidade biológica como resultado da harmonização das políticas públicas entre o setor ambiental e agrícola reflete-se em vários acordos de colaboração, atualmente relatados pela Lei de Desenvolvimento Florestal Sustentável, para prevenir incêndios florestais, as queimadas agrícolas e evitar a expansão da fronteira agrícola e ao restringir os subsídios para as áreas desmatadas. É importante sublinhar que parte das ações dos setores agrícolas que contribuem para a conservação dos recursos naturais desde 2020, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, liderado por um projeto para a integração da biodiversidade nas paisagens rurais do México. Portanto, a Comissão Nacional das Florestas informou que em 2020 379 mil hectares afetaram as áreas florestais por causa de 6 mil incêndios. 58% das áreas afetadas estão concentradas nos principais estados. Baja Califórnia, Guerrero, Quintana e outros. Depois temos estados em laranja, Michoacán, Chiapas, Durango e outros, Campeche. Também informaram que as possíveis causas dos incêndios florestais estão ligadas à agricultura e atividades ilegais. Vamos concentrar nas práticas agrícolas. No slide precedente falei da linha do tempo, da cronologia, as políticas relacionadas à agricultura positiva, mas quero mencionar a história das queimadas agrícolas no México. Há centenas de anos atrás, as culturas hispânicas usam cortar e queimar para mudar a agricultura. Este método consiste em cortar e queimar a vegetação natural, principalmente a floresta, para limpar a terra e cultivar. Dentro de poucos anos, a terra fica. Tudo isto reduz o tempo e os resíduos
É claro que existem desvantagens como a erosão do desmatamento, a perda de biodiversidade, os gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas, problemas de saúde e risco de vida. Aqui, nesta slide, podemos ver que 35% das práticas agrícolas relacionadas por CONFOR estão focadas em práticas agrícolas, 27% em queimadas e 8% em atividades pecuárias, como, por exemplo, queimadas para regenerar as paisagens. Isto significa que 2.000 incêndios afetaram 121 mil hectares em 2020. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural tem diferentes abordagens para reduzir o uso de fogo. Primeiro, a atualização da Lei de Desenvolvimento Florestal Sustentável, modificada em abril deste ano, onde o Ministério tem a responsabilidade de tomar diferentes medidas contra os incêndios. Uma delas é projetar e aplicar uma estratégia para a gestão do fogo e promover alternativas de produção agrícola que excluam o uso do fogo. Outra é a regulação mexicana 015, que estabelece as técnicas e especificidades para o uso das queimadas agrícolas. Também é importante mencionar que se trata de um processo em atualização. Para lembrar de nova cronologia, o Ministério da Agricultura não dá subsídios a projetos desenvolvidos em áreas desmatadas fora da fronteira agrícola no Programa de Desenvolvimento desde 2017. Algumas ações realizadas pelo Ministério da Agricultura são de capacitação para promover práticas alternativas, promover vídeos online, para termos campanhas de sensibilização entre os agricultores através das redes sociais e um aplicativo para notificar o controle das queimadas agrícolas e incêndios florestais. Desde 2020, o Ministério da Agricultura e a Instalação Ambiental Global do GEF tem o objetivo de integrar a biodiversidade em 6 paisagens rurais, mas implementando políticas e práticas sustentáveis no setor agrícola. O objetivo é melhorar a gestão da água, promover a conservação e a restauração florestal, a restauração do solo, estratégias de planificação da cultivação e promover a conectividade natural. Existem 2 estratégias nacionais que contribuem para uma agricultura florestal positiva. A primeira é a Estratégia Nacional para a Conservação e Sustentabilidade, uso sustentável dos polinizadores. Esta é uma estratégia que se focou em ações a curto, médio e longo prazo, reconhecendo a inter-relação entre ecossistemas naturais e serviços ecossistêmicas, na conectividade entre a agricultura, as alterações climáticas e a biodiversidade. Há ações positivas para manter a agricultura, promovendo ações de conservação do habitat, planeamento territorial, reduzir o desmatamento e a desertificação. A segunda estratégia é a Estratégia Nacional do Solo para a Agricultura Sustentável. Hoje em dia, a degradação do solo é um problema mundial. 60% dos solos mexicanos apresentam degradação. 25% dos agricultores indicam que existe uma redução da fertilidade do solo e 70% das atividades pecuárias são extensivas. Estes problemas podem causar um alargamento da fronteira agrícola e a primeira compactação do solo. O objetivo desta estratégia é a restauração da conservação e a promoção de uma gestão sustentável do solo para a agricultura, a alimentação e bem-estar. Esta estratégia tem 6 pontos focais, que são a gestão e promover sistemas de educação, sensibilização, pesquisa, inovação, desenvolvimento e transferência de tecnologia, coordenação, cooperação e, por último, uma governação do solo. O Ministério da Agricultura e da Agricultura está ciente do desenvolvimento, da importância de uma
agricultura positiva para a floresta. Por este motivo, estamos a trabalhar em diferentes atividades nesse sentido. Eu quero agradecer e vou deixar-vos passar a palavra. Obrigada, Verónica. Foi uma apresentação muito interessante, a apresentação do México. Obrigada por estar aqui. Próximo caso é Côte d'Ivoire. Vamos ouvir falar sobre Kabali. Quero convidar a Kamalan, que é coordenador e consultor técnico regional de Kabali. Por favor, ligue a sua câmara. Tome a palavra, mas quem está a seguir em inglês podem querer mudar para a interpretação que está lá embaixo na barra inferior, porque esta intervenção vai ser em francês. Olá a todos, obrigado por estarem aqui hoje. A agricultura inclusiva hoje que respeita a floresta por meio de abordagens integradas da paisagem. Estamos a ver este mapa, vemos a região de Kabali. É toda esta parte aqui que podem ver no mapa, e estas áreas em verde são florestas, são regiões de florestas. Estas são algumas das florestas locais. O Parque Nacional de Taí, que é um património mundial da Unesco, foi declarado património mundial, e há uma série de degradação das florestas. O grau de degradação destas florestas pode ser visto aqui. Podemos ver melhor aqui que existem algumas plantações. Vemos que a cobertura florestal da região de Kabali, e à direita há uma imagem mais recente, e estas mostram os níveis anuais de desmatamento em Kabali. E temos 2,75% em 86 e 1,77 em 15, e podemos dizer que este é o nível de irrigação, e vemos, no caso, o nível de desmatamento tem sido foi identificado, e há uma exploração fraudulenta da madeira, e estes motores, estes impulsos, são uma causa indireta do desmatamento. E também há a questão da migração e o crescimento populacional, mas também existem fatores políticos, e na ausência de uma gestão da terra, há uma... E esta é a situação em Kabali. Portanto, em Kabali decidiram incluir isto no território estratégia. Alguns destes níveis foram atingidos em 2016. Havia um projeto para esta estratégia. E é uma entidade nacional, uma organização, um órgão nacional que este projeto foi financiado em 2017 com o apoio do IDH, o plano para o crescimento, e a questão do desmatamento foi abordada em 2018 com a criação de uma célula regional, e então houve uma tentativa
Peço desculpa, o som está muito mau e a intérprete está fazendo o possível para acompanhar, mas muitas palavras faltam porque não se ouve bem, temo. Portanto, em 2020, o processo de formalização da plataforma regional isso significou que foi assinado um protocolo de intenções, uma carta de intenções. Em 2021 houve a assinatura final e a formalização do acordo para a região de Cavali. Pediram ao orador para falar mais perto do microfone porque o som está muito mau e não se consegue ouvir. E na região de Cavalis foi classificado em 4 categorias no setor privado e outros PTFs, empresas do setor do cacau e da borracha e madeira. E o financiamento de ações locais para o desenvolvimento sustentável e o governo, o Conselho Regional, os municípios, as estruturas públicas que foram eleitas localmente e a criação de condições favoráveis para ações locais, para o desenvolvimento sustentável, coordenação de ações locais e a busca de financiamentos e a ação de comunidades locais, produtores e cooperativas e este segmento que faz parte deste e as ONGs e as associações locais, o papel é de controle e acompanhamento das ações locais para o desenvolvimento, em prol do desenvolvimento sustentável. E houve 34 signatários da Carta de Intenções, deste protocolo de intenções, e além deste número destes 34, a sociedade civil e o nível do governo. A intérprete pede desculpas porque é muito difícil acompanhar o que está a dizer o orador. E a plataforma regional de múltiplos participantes e os principais compromissos da Carta de Intenções são a proteção da restauração e gestão do Parque Nacional de Tai e a proteção da floresta da região e a intensificação da agropecuária no meio rural e também envolver toda a população nestas iniciativas, nas ativas da atividade agrícola e também todas as ações que envolvem a comunidade. Portanto, houve este empenho na própria atividade da região em termos de projetos e projetos FAO e projetos para o chocolate e o desenvolvimento de oportunidades económicas em prol dos jovens e das mulheres
melhoria dos meios de subsistência das comunidades locais e também a visibilidade da região de Cavali. Este é um território com a fama de ter um desmatamento zero para o abastecimento de produtos agrícolas e ligada ao mercado. Toda esta visão de planeamento do território em termos desta iniciativa, nós temos este plano de SRADT e a implantação de um manual de procedimentos, a implementação de um manual de procedimentos para o desenvolvimento do SRADT, e esses documentos foram preparados, elaborados, e há um plano estratégico para a produção agrícola com desmatamento zero em Cavali. O Cavali também tem um plano de crescimento verde que está a ser preparado e a plataforma regional, a plataforma original, irá desenvolver essa ação e isso vai desenvolver o Red Plus, SN Red Plus, e o seu plano é para o desmatamento zero no setor do cacau. Obrigada. Vi que alguns tiveram pessoas a seguir a interpretação. Vamos tentar resumir alguns dos principais pontos da intervenção da cá. No follow-up, muito obrigado por apresentar como a região de Cavali está realmente avançando. Agora, o nosso último exemplo de país é o Brasil e gostaria de convidar a Jacqueline de Carvalho Peçanha, que é diretora-geral do Centro Executivo do Programa Municípios Verdes do Governo do Pará. Jacqueline, por favor, queira tomar a palavra. Muito obrigada, Cristina, muito obrigada pelo convite. A Amazônia não é uma confusão florestal única e homogénea, como muitas vezes se diz nos mass media. Essa ideia comum e simplificada não reflete a complexidade do território, o que leva a opiniões e conclusões equivocadas sobre os problemas e as soluções para esta região. A Amazônia é diversa, uma região do tamanho da Europa com migrações há 5 séculos, com grandes áreas urbanas, zonas de produção agrícola e, de facto, grandes áreas florestais. Homogénea não é uma palavra que possa representar a Amazônia. O desmatamento amazônico é um fenómeno localizado que varia muito de um território para o outro, de acordo com um processo conhecido como transição que não é específico da Amazônia, mas de todas as florestas nas regiões do mundo. A periferia da Amazônia brasileira tem passado por um processo de desmatamento que vem sido convertido desde 2004, especialmente pelo governo. Depois da adoção da nova lei de 2008, o desmatamento ilegal no Pará foi concentrado em alguns municípios, que eu chamarei territórios de desmatamento, mas a maioria dos municípios mudaram a sua trajetória de desenvolvimento, mantendo o desmatamento sob controle. Vou chamar-lhes territórios de fronteira do passado, considerando que a fase de assentamento descontrolado acabou e isso retarda a entrada numa fase de
formalização. O meu propósito aqui é falar sobre o futuro desses territórios de fronteira do passado, que representam a maioria de toda a população na economia agrícola do Pará, mas que não aparecem em debates públicos, nem mesmo nas políticas. Um estudo que publicamos recentemente numa tipologia municipal do Pará explica que o desmatamento agora está concentrado em alguns territórios de desmatamento. Pode ver nesta tabela o quanto a população e a produção agrícola estão localizadas principalmente nos territórios do passado. Esta imagem ajuda a perceber, a entender a mudança no uso da terra associada ao fim da primeira estação das terras agrícolas. É agora especialmente limitado pela lei e pela aplicação da lei. Então, os agricultores não podem explicar, não se podem mais expandir na floresta. Os solos são degradados pelo fogo, pelas queimadas e pelas práticas de extração. E a solução para os agricultores é para melhorar a prática, para melhor administrar um processo e um projeto de recursos num processo usando práticas de melhoria de diversificação, especialmente no setor da pecuária. Isto não é possível em todo o sítio, mas só onde o solo é mais apropriado. Por outras palavras, o uso intensivo da terra leva ao abandono dessas terras. Em áreas públicas onde a floresta pode ser restaurada. É o que vemos aqui nesta fazenda, uma nova floresta para a simetria que está emergindo nas vinhas, nas encostas, nas planícies. Desta forma, não apenas a produção agrícola aumenta, mas também os serviços do ecossistema florestal, especialmente as ferramentas relacionadas com a diversidade biológica dos ciclos da água e o carbono e a proteção do solo. De acordo com o Código Florestal Restaurado, estas áreas, esta formalização não é obrigatória. No entanto, esta floresta de áreas estratégicas ocupadas em relação ao mundo da proteção do solo e da biodiversidade. Nas suas pesquisas voluntárias, tem uma intensificação muito positiva e as microzonas promovem benefícios ambientais. O plano estratégico histórico ajuda a regular, acelerar e organizar este processo. O município pode assumir um papel importante com a microzona, com base no mapeamento da aptidão do solo. Este mapa indica as melhores áreas da restauração florestal e para a intensificação agrícola. Torna-se uma ponta de referência para a gestão e para libertar de acordo com as microzonas. Frequentemente o município concede licença de produção e valida os planos de restauração da paisagem dos agricultores. Estas são duas ferramentas de gestão. As instituições financeiras também podem assumir um papel fundamental neste contexto. As microzonas são um quadro para definir e para dar um apoio direto à produção que fornece serviços de ecossistema adicionais, incluindo, por exemplo, o sequestro de carbono. Por exemplo, em Paragominas, nos últimos 20 anos, o estado da cobertura florestal manteve-se estável por volta de 1,3 milhões de hectares. 1,1 é a floresta primordial, primária.
em 2018, mas ao mesmo tempo a produção económica e o progresso social têm aumentado muito. Isso é devido a níveis de produtividade mais elevados, com a mecanização da agricultura, a pecuária, a integração, a ventilação da terra e as pastagens. A gestão das pastagens. Estas práticas estão concentradas na terra com alta adequação, enquanto as florestas secundárias estão respondendo em áreas abandonadas. Paragominas tem atualmente 185 mil hectares de florestas restauradas. 72% do território municipal foi reflorestado. Isto não é um obstáculo para o desenvolvimento social e económico. E a margem bruta municipal cresceu de 0,8 para 2,5 bilhões de aumento de reais. A taxa de mortalidade cresceu de 19 para 10 por mil. A água tratada passou de 56 para 82 para os residentes, 82%. Esta dinâmica é fundamental se virmos a comparação com os territórios de desmatamento. Há uma participação estadual que também pode complementar a abordagem do planeamento territorial estratégico, apoiando os municípios nas suas agendas desenvolvidas para uma restauração, um acesso à diversificação do financiamento e uma integração vertical, entre outras. Este exemplo é de um consórcio municipal ao desenvolvimento da cintura do Estado de Pará. Esta tem uma jurisdição e tem uma população de 500 mil de habitantes, com uma área desenvolvida e diversificada para a economia de 1,5 milhões de hectares de florestas primárias e secundárias. As secundárias são 3,5 milhões de hectares nesta área. Esta área contribuiu significativamente para regular o clima nacional e as cadeias produtivas de abastecimento com altos valores ambientais e sociais. Estamos a trabalhar atualmente para coordenar os municípios para definir objetivos e instrumentos comuns para a restauração da paisagem. Isto tornou-se uma meta para o governo do Estado também. Para concluir, gostaria de insistir na necessidade de criar agendas de desenvolvimento junto com os produtores. A sua contribuição e conformidade são necessárias para restaurar paisagens. Temos que ultrapassar o desmatamento zero para proteger e antecipar incêndios, para restaurar os serviços ecossistêmicos, para aumentar a produtividade agrícola. Estamos a traçar um planeamento estratégico do território com o fim de convencer e envolver os agricultores neste cumprimento. Claro que este planeamento territorial não substitui ou reduz a importância das políticas comuns e do controle direto contra o desmatamento ilegal. Pelo contrário, a proposta é complementá-la nas áreas pós-fronteira. Também esperemos que isto envolva os territórios de desmatamento para retificar as suas trajetórias. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Jacqueline, por teres partilhado como envolver os produtores e o papel da gestão territorial para contribuir para resultados positivos. A Jacqueline foi a nossa última palestrante. Estamos com pouco tempo, o que não é uma surpresa, infelizmente. Muito obrigada a esses 3 oradores por terem apresentado as suas experiências e lições aprendidas. Agora, visto que temos pouquíssimo tempo para perguntas e respostas, veremos
se podemos responder àquelas que estão na caixa do bate-papo. Agora passamos a palavra a Pascal e Eduardo. Vão ter alguns minutos para apresentar algumas perguntas. O primeiro a falar é Pascal Monson, que é o manager global. Parece um pouco escuro, talvez porque ainda não apareceu a sua apresentação. Não, não devia estar assim tão escura, mas eu acho que é só a iluminação que não é boa. Peço desculpa, acho que vão melhorar a iluminação. Agora está melhor. Muito obrigada, Cristina, e gostaria de agradecer também à FAO pelo convite e ao UNDP, ao PNUD, por este webinar. Estou muito feliz por estar aqui. E sim, é difícil falar depois de uma grande variedade de apresentações e perspectivas como aquelas que recebemos até agora, mas acho que vou realmente fechar o anel, porque alguns dos pontos que eu vou apresentar vão ressoar com aqueles feitos por Astrid na sua apresentação. Vou partilhar convosco ideias para facilitar resultados positivos para a floresta, com base na nossa experiência de apoiar 15 países rumo a commodities sustentáveis na última década, por meio de um programa de commodities verdes e também de boas parcerias. Gostaria de apresentar 3 pontos interligados e ilustrá-los por meio da experiência específica do PNUD na Indonésia em relação ao desenvolvimento sustentável do óleo de palma. O meu primeiro ponto é a necessidade de ter uma abordagem sistémica e vincular as agendas de desenvolvimento nacional. A nossa experiência mostra que há uma necessidade real para adotar uma abordagem de sistemas e o debate precisa de ser elevado e focalizar-se nas cadeias de abastecimento para que considere o sistema completo integrado na paisagem. E também precisamos ter em consideração a economia política global e o contexto em torno da produção e do comércio destas commodities. Isso tornará mais óbvias as conexões entre os vários temas e setores, como a agricultura, o comércio, o clima, a diversidade biológica, a água, a energia. Sim, há muitos meios de subsistência: saúde, género, governação. Todos estão relacionados e, olhando especificamente mais uma vez a agenda de commodities positiva para a floresta, pode tornar-se mais atraente, uma vez que pode realmente promover o desenvolvimento humano sustentável como um todo. As agendas nacionais dos países produtores e consumidores. Então, ligando o óleo de palma sustentável ao alcance dos ODS, foi extremamente importante para ter força a todos os níveis de governo na Indonésia. Sabem, por exemplo, que o Ministério do Ambiente ou até mesmo o Ministério da Agricultura ganharam muita força. Era importante ligar aos ODS. O meu segundo ponto é aquele que já foi apresentado pela Astrid na sua apresentação e colaboração das várias partes. Eu vou ser muito rápida a este respeito, mas é verdade que temos que ter uma abordagem sistémica para envolver e capacitar as partes interessadas, que muitas vezes têm interesses muito diferentes, mas todos enfrentam problemas de sustentabilidade comuns. E esta abordagem das múltiplas partes interessadas precisa de ser apoiado num alinhamento e na aprendizagem coletiva, agindo juntos perante esta situação tão complexa como é das cadeias de fornecimento e os setores das commodities. Aprendemos que é crucial que estas abordagens sejam inclusivas, que todas as vozes sejam ouvidas, e também é muito importante que o elefante na sala, como se costuma dizer, seja tido em consideração, o que significa que todas as partes
devem trabalhar, ninguém pode ser ignorado ou minimizado, e aqui estamos falando de todas as partes, produtoras, comerciantes, instituições financeiras, etc., que às vezes podem ser esquecidas. Também a sociedade civil, os povos indígenas, as mulheres, os jovens, como já foi mencionado antes. É muito importante incluí-los. Então há um papel fundamental para o governo, que é apoiar estes processos das partes interessadas. Na Indonésia, o governo da Indonésia, com o nosso apoio, desenvolveu uma plataforma de múltiplas partes interessadas para o óleo de palma sustentável. E graças a essa plataforma pôde desenvolver uma visão comum e codificou uma ação coletiva num plano de ação nacional para o óleo de palma sustentável, que foi transformado em lei pelo presidente através de uma instrução presidencial em 2019, e agora temos uma dúzia de ministérios encarregados de trabalhar não apenas entre eles, mas também com a sociedade civil, o setor privado e a comunidade dos doadores para implementar este plano. O meu terceiro ponto, porque todos os pontos estão interligados, é a necessidade de uma coordenação governamental, acabar com o isolamento, trabalhar em grupo, e temos que ter uma ação política para a cadeia de fornecimento de abastecimento de commodities, de bens bases, e as agendas dos ministérios não podem estar desligadas, promovendo às vezes coisas que estão em conflito com, por exemplo, não sei, os ministérios da Economia, da Agricultura, das Finanças. E achamos que é extremamente importante que as políticas desses vários ministérios e a níveis jurisdicionais, portanto a nível nacional e subnacional, é importante que todas estas políticas se alinhem para apoiar a produção sustentável. Portanto, há um papel fundamental para a coordenação interministerial e deve ser assumido pelo Ministério transversal mais apropriado ou função governamental. No caso da Indonésia, esse papel foi assumido pelo Ministério da Coordenação para os Assuntos Económicos, mas podia ser não sei, um Ministério do Planeamento ou até um Ministério das Finanças em alguns casos. Então, o próximo passo é que não deveríamos ficar no nível nacional e como fizemos na Indonésia, devem apoiar o governo para passar do plano nacional para o plano de ação provincial e distrital. E em conclusão, ao embarcarmos nas últimas semanas antes da Cimeira dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, devemos levar os caminhos nacionais para a transformação do sistema alimentar. E conforme já ouvimos neste webinar, neste seminário, para sermos capazes de implementar as medidas pós-cimeira, essas vias, esses pontos, espero que tenham sido úteis e quero dizer que a PNUD, em parceria com a FAO, na verdade, estão a projetar uma iniciativa que chamamos o futuro da colaboração do sistema alimentar e que esperamos possa apoiar os países envolvidos em processos de colaboração de múltiplas partes interessadas em impulsionar e implementar esses caminhos nacionais. Esperamos que o que sairá dessa cimeira de sistemas alimentares nos leve a ter sucesso na transformação dos sistemas alimentares e a respeitar, cumprir a Agenda 2030 e os ODS. Obrigada pela sua atenção. Obrigada, Pascal, por partilhar connosco a experiência da Indonésia. Agora, o nosso próximo orador é Deve, diretor do Empenho Internacional da Coligação de Alimentos e Uso da Terra, e como os governos podem levar essa agenda avante. Passo para uma intervenção breve. Obrigada, Kristen, obrigada a todos. Só poucos minutos, caros colegas. Acho que a primeira oportunidade é o encontro da Cimeira dos Sistemas Alimentares da ONU
em mais ou menos 10 dias, os chefes de Estados comprometer-se-ão em Nova Iorque na Cimeira dos Sistemas Alimentares Virtual da ONU com os planos nacionais para atingir esta reforma na década de 2020, acho que nesses planos nacionais serão assinados pelos chefes de Estado e há uma possibilidade real dos países assumirem a proteção da reforma do uso da terra, dos principais ecossistemas que funcionem para as pessoas e para a natureza. Em segundo lugar, a COP26 no Reino Unido, acreditamos que vai haver espaço para fazer compromissos ambiciosos para proteger a natureza como parte dos planos económicos e planos nacionais em 2 de novembro. Aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro sediará, juntamente com o presidente da Indonésia, uma cimeira sobre os problemas da natureza e prevemos uma série de compromissos realmente significativos de governos nacionais de todo o mundo sobre a natureza. É uma grande oportunidade e eu acho que o terceiro caminho possível para os governos nacionais explorarem é o próximo que leva a contribuições. Obviamente ainda há alguns que serão arquivados nas próximas semanas antes da COP26. Para mim, a principal janela torna-se a próxima fase de 2022 a 2025. Eu acho que um teste decisivo para o sucesso é ver até que ponto os governos nacionais nos NDCs ponham em prática e coloquem com clareza por escrito os tipos de compromissos que vão assumir. Era o que eu tinha a dizer. Passo-lhe a palavra, Kristen. Muito obrigado, Ed. E com isto vou passar a palavra à Astrid para encerrar a sessão. Obrigada, muito obrigada, Kristen, e deixa-me começar por agradecer a todos os oradores e os dois comentaristas, porque tivemos uma visão incrivelmente rica, tanto em termos de diferença, mas também das abordagens que foram tomadas em diferentes regiões e países, mas também dando uma ideia muito clara do que está perante nós e, claro, tivemos alguns destaques sobre a diversidade dos desafios em cada um dos países e vimos o caso do Pará no Brasil e vimos, por exemplo, destacando a necessidade de pôr juntos diversos tipos de abordagem e também abordagens positivas e inclusivas para ter a certeza que podemos desencadear a mudança e vincular-nos a isso. Também há um comentário no chat que recebemos que é realmente a importância central dos produtores, das organizações de produtores e a necessidade de os trazê-los para os debates a nível nacional e internacional. Ouvimos também exemplos chaves, a Côte d'Ivoire, sobre a importância de ter uma visão partilhada, de reunir as diferentes partes interessadas para um plano de crescimento verde e levar a um desmatamento zero e, ao mesmo tempo, melhorando o desenvolvimento económico local. O México foi muito interessante também em termos de análise de algumas das mudanças que foram promovidas em termos práticos no terreno e também a agenda política para implementar as mudanças legais e também mudanças de subsídios e regimes fiscais para termos uma mudança sistémica. Portanto, estes exemplos deram-nos grandes destaques do que podemos esperar para aprender mais e o Pascal já sublinhou alguns dos perspectivas do PNUD e dos parceiros que extraíram a partir da experiência com base exatamente nas agendas globais e nacionais e mantê-las interligadas. E a agenda global também podia ser despoletar para termos melhores capacidades e respeitar os ODS e acabar com os silos, o trabalho em silos. E tivemos também os comentários de que somos chamados para o futuro.
antes de tudo, engajar, temos que nos envolver. Temos perante nós a Cimeira dos Sistemas Alimentares, a COP26, os processos de diálogo e temos programas de ação nacionais que vão ser apresentados na Cimeira do Sistema Alimentar e estão em jogo tanto os NDCs e acho que perante nós temos um grande apelo, uma grande oportunidade e também para trazer para a escala novamente é um comentário do bate-papo que já sabemos fazê-lo entrar em ação e precisamos de o implementar realmente. Foi um debate extremamente rico. Não tenho maneira de fazer justiça a tudo o que foi dito em um resumo tão breve. Quero agradecer todos. Vamos ver os comentários no bate-papo e vamos preparar um artigo em que iremos publicar os resultados deste webinar e iremos também publicar antes da Cimeira dos Sistemas Alimentares, que esperamos que possa ser de utilidade e aqueles que não foram capazes de participar hoje podem lê-lo e quero também agradecer a todos aqueles que tornaram isto possível, a FAO, Cristian pela moderação, os colegas e todos os parceiros, o nosso parceiro, o Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas do Japão, pelo grande apoio e colaboração, e, por exemplo, o IDH, entre outros, que foram de grande apoio, e alguns estudos de caso que podemos trazer para este webinar. Por fim, por favor, convido-vos a inscreverem-se na segunda sessão do webinar que temos ainda este ano. Os riscos das cadeias de abastecimento agrícolas, incluindo as florestas, num processo de due diligence que serão realizados em 22 de setembro. Os colegas vão pôr o link para se registarem e mais algumas informações gerais. Muito obrigada a todos os oradores, aos muitos participantes, a todos os comentários que vamos arquivar e vamos tentar responder e refletir também nas próximas discussões e no artigo que esperamos publicar ainda este ano. Muito obrigado e tenham um bom dia.